Efeito Doppler. O efeito foi descrito teoricamente pela primeira vez em 1842, pelo cientista que descobriu Johann Christian Andreas Doppler. E nas ondas eletromagnéticas, esse fenômeno foi descoberto de maneira independente, em 1848, pelo francês Hippolyte Fizeau. Por este motivo, o efeito Doppler também é chamado efeito Doppler-Fizeau. Esse efeito é descrito como uma característica observada em todos os tipos de ondas emitidas ou refletidas por fonte de movimento relativo ao observador. Para ondas sonoras, o efeito Doppler constitui o fenômeno pelo qual o observador percebe frequências diferentes das emitidas por uma fonte. Isso acontece devido à velocidade relativa entre a onda sonora e o movimento relativo entre o observador e a fonte. Um exemplo comum são as sirenes de ambulância. O observador percebe que a ambulância, quando está distante, fica mais grave e quando vem chegando perto, fica mais agudo. O que acontece? Quando uma fonte de som está em movimento em relação ao observador, três coisas podem acontecer. Podem se acentuar, atenuar e desaparecer. Se a fonte e o observador se aproximam, o som percebido terá frequência maior que a natural. Por outro lado, se a fonte e o observador se afastam, o som percebido terá frequência menor que a natural. Voltamos ao exemplo das sirenes de ambulância. Agora, duas maneiras de como se calcular o efeito Doppler. FO, frequência aparente percebida pelo observador. FF, frequência real emitida. VO, velocidade do observador. VF, velocidade da fonte. V, velocidade da onda sonora. Para o caso a fonte se aproxima do observador, há um encurtamento do comprimento da onda relacionado à velocidade relativa, e a frequência real será menor. FO é igual a V sobre V menos VF, vezes FF. Para o caso onde a fonte se afasta do observador, há um alongamento aparente do comprimento de onda. Nessa situação, o cálculo da frequência observada será alongado. FO é igual a V sobre V mais VF vezes FF. Então, a forma geral fica: FO é igual a V sobre V mais ou menos VF vezes FF. Agora, dois exemplos usando as fórmulas, porém, colocando os números. V é igual a 8. VF é igual a 2. FF é igual a 10. VO é igual a 8 sobre 8 menos 2 é 6, vezes 10. FO é igual a 8 vezes 10 é 80. 80 dividido para 6 é aproximadamente 13 Hz. Agora, usando a outra fórmula. FO é igual a 8 sobre 8 mais 2 vezes 10. FO é igual a 8 sobre 10 vezes 10. FO é igual a 8 vezes 10 é 80. 80 dividido para 10 é aproximadamente 8 Hz.